Todo o conteúdo messiânico, inserido dentro do contexto profético, não pode ser negligenciado se desejarmos realmente conhecer e identificar o verdadeiro Mashiach. A propósito, diga-se de passagem que a doutrina da encarnação do Verbo, contida em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e consequentemente da concepção virginal constantes das narrativas da infância em Mateus 1,23 e Lucas 1,31, é comprovadamente um desvio teológico do contexto histórico profético sobre o Mashiach, o qual, segundo as profecias, contida na palavra de Yahvé, seria um descendente legítimo de Davi, em sentido biológico e não adotivo. Em detrimento à verdade, e contrariando as profecias da palavra de Yahvé, o catolicismo romano, toda a cristandade e também alguns adeptos do messianismo judaico afirmam inconvenientemente que a filiação do Mashiach à linhagem davídica é adotiva e não legítima, tendo em vista a suposta ideia da encarnação do Verbo e da concepção miraculosa. É inútil querer torcer a verdade, as escrituras proféticas, e tentar colocar a descendência de Yahushua numa base de filiação adotiva, cuja paternidade foi assumida por José, Yosef, seu pai legal, não biológico. Essa aberração teológica da filiação adotiva é fruto da grande apostasia produzida por aqueles que se afastam do verdadeiro caminho delineado por Yahushua HaMashiach, criando o que hoje conhecemos como catolicismo, cristianismo e messianismo, afastando-se completamente da fé, uma vez dada aos santos, e da sã doutrina baseada nos profetas e apóstolos, pregada e crida nas congregações do primeiro século. Bem disse o eminente historiador: o cristianismo não se identifica com o povo israelita, verifica-se uma enorme distância entre as congregações dos 12 e a de Constantino. Ademais, quando o cristianismo se colocou em contato com o mundo, culturalmente grego, moldado essencialmente numa filosofia platônica, o que houve de fato não foi apenas uma simples fusão entre o cristianismo, recém-criado, e o helenismo, mas houve comprovadamente a helenização do cristianismo. Cujos conceitos helenísticos influenciou decisivamente a elaboração doutrinal das antigas congregações, desde os apologistas do final do século II, culminando com as decisões ecumênicas verificadas nos séculos posteriores, onde nessas decisões observa-se o amplo emprego do vocabulário e de conceitos extraídos da filosofia grega, conforme veremos mais para frente nesse estudo. Jacob Emanuel Isrohet, professor de filosofia da Faculdade de Amber, em Toronto, Canadá, reforça dizendo: há um só critério e teste para o verdadeiro Mashiach, sucesso total no cumprimento de todas as profecias messiânicas dentro do contexto da Torá. A pessoa que presume conhecer o Salvador, Yahushua HaMashiach, sem consultar ou descuidando-se totalmente do conceito profético, é vítima de grandes erros teológicos, notadamente o da encarnação do Verbo, já mencionado como sendo fruto do desvio, apostasia, do contexto das profecias da palavra de Yahu. É importante ressaltarmos, ainda, que na plenitude dos tempos, quando da manifestação do Mashiach prometido, Yahushua,
Yahu, eterno Criador, jamais iria contradizer aquilo que ele próprio havia anteriormente determinado e revelado profeticamente, que o Redentor da humanidade seria tomado dentre a própria descendência humana, conforme Gênesis 3,15, especificamente da nação de Israel, conforme Romanos 9, 1-5, e da tribo de Judá, conforme Hebreus 7,14 e outros versos. Vamos passar então a leitura de alguns textos da palavra de Yahu, onde nós veremos que o próprio Yahu disse, ele afirmou, ele declarou decisivamente. O primeiro texto que nós iremos ler está no livro dos Salmos, capítulo 89, versículos 3 e 4, que nos dizem o seguinte: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Selá. Podemos ainda encontrar, também no livro de Salmos, no capítulo 132, agora no verso 11, a seguinte declaração de Yahu. Yahu jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre, porei sobre o teu trono. Então nós podemos entender que é muito simples, porque na verdade Yahvé, ele declarou, ele em todas as profecias vem dizendo esse tipo de declarações, onde o Mashiach viria da descendência direta de Davi, na carne. Vamos ler aqui mais um texto, onde nós vamos entender, no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, onde nós encontramos a certeza do cumprimento daquelas declarações de Yahu ao salmista Davi. Então vamos ler em Jeremias, no capítulo 1, os versículos 12. Jeremias 1, 12, que nos diz assim: E disse-me Yahu: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Assim podemos concluir, se houve um desvio do contexto profético no tocante ao nascimento do Mashiach, esse desvio, apostasia, deve-se àqueles que, decididamente, procuraram emancipar-se totalmente do conceito israelita profético sobre a pessoa e obra do Mashiach. Porém, a vontade expressa de Yahvé permanece firme. Vamos agora ler alguns outros versículos, que nos demonstrarão qual era essa vontade, nos farão conhecer essa vontade expressa de Yahvé. Iniciemos por Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 46, o versículo 11, que nos diz o seguinte: Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim o disse, e assim o farei vir, e o formei, e também o farei. Um outro texto que nós podemos também ver sobre a vontade, nós vamos notar que ela é imutável. Essa vontade de Yahu é imutável. Vamos ler na carta aos Hebreus, escrita pelo ministro Paulo, a carta aos Hebreus, o capítulo 6, versículos 17 e 18, que nos diz assim: Por isso, querendo Yahu mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Yahu minta, tenhamos a firme consolação
nós ocupamos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então nós vemos aqui que é imutável a vontade. Yahu, ele tem a vontade imutável. Ela foi planificada antes da criação, antes da fundação, e vai ocorrer da forma que ele planificou até o fim. Nós temos que entender que o nosso Elohim, Yahu, ele é a verdade, não há nele injustiça, ele é justo e reto. Vamos ler mais um texto agora em Deuteronômio, no capítulo 32, o versículo 4. Deuteronômio 32, o versículo 4, que nos diz o seguinte: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Yahu é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Aqui também nos deixa bem claro uma outra questão, né? Na cristandade costuma-se dizer que a rocha é o Mashiach, mas nós vemos aqui que a rocha é Yahu, é o Elohim, o pai do Mashiach, como costumam chamá-lo. Iremos ler também mais alguns textos para dar só a finalização do nosso estudo de hoje, né? Por exemplo, o próprio Mashiach, né, confirmou os escritos proféticos, né? Quando ele disse lá em Mateus 5,17 o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Olha que importante e interessante esse verso, onde ele coloca que ele não veio abrogar. O que é abrogar? Abrogar seria destituir, seria apagar, seria descumprir, seria tirar e, como muitos dizem por aí, tirar a lei, abrogar, vetar, né? E ele diz que não veio para isso, mas sim para cumpri-la. De fato, todas as profecias que se referiam à sua pessoa e à sua missão, que indicavam seu nascimento e descendência, e que estavam inseridas dentro do contexto da lei dos profetas, cumpriram-se fielmente em Yahushua HaMashiach. Vamos ler mais alguns versículos, né, onde estaremos observando o que disse o próprio Mashiach, né, a respeito de si próprio, de como deveríamos crer nele, né? Vamos ler primeiramente em Lucas, no capítulo 24, versículos 44 e 45. Lucas 24, 44 e 45, que nos dizem o seguinte: Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convia que o Mashiach padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Observem, assim está escrito. Então a forma correta de conhecermos ao Mashiach é pelo que os profetas, pelo que o salmista, enfim, pela lei, por tudo aquilo que está escrito sobre ele, através das escrituras proféticas, né? É por esse intermédio que devemos crer no Mashiach. Quer ver o que nós lemos aqui em João? O Evangelho de João,
no capítulo 7, o versículo 38. João 7,38, que nos diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Percebe? Quem crê em mim, como diz a Escritura, ou da forma que está escrito na Escritura. E ele termina dizendo: rios de água viva correrão de seu ventre. Ainda no mesmo capítulo 24, o versículo, aliás, no capítulo 7, né? O versículo 42, onde lemos assim: não diz a Escritura que o Machia vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Precisa ser mais claro que isso? De fato, na Torá, o Pentateuco, né? Nos profetas e salmos, encontramos inúmeras e incontestáveis provas de que o Machia é um descendente legítimo de Davi, e não uma encarnação divina. Finalmente, não podendo ser anulados os escritos proféticos da primeira aliança, Velho Testamento para alguns, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ressaltamos a base de sustentação da fé das primitivas congregações no primeiro século da Era Comum. Como podemos encontrar, em 2 de Pedro 1,19, que nos diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Percebem? Então nós temos que lembrar, não podemos esquecer nunca, de que as verdadeiras congregações, que têm a linhagem apostólica, ou seja, que prosseguiram com aquele ensino do primeiro século, elas estão edificadas, exatamente da forma que nós lemos em Efésios 2,20. Vamos ler Efésios 2,20, onde nós lemos o seguinte, que nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yahushua HaMashiach é a principal pedra da esquina. Então, meus irmãos, veja, na fé apostólica, na fé israelita, na fé da Torá, e não embasados numa fé que vem de Babilônia, numa fé que surgiu de concílios ecumênicos em Roma, quando criaram o cristianismo, enfim, nós temos que seguir o que a palavra de Yahvé manda, e não aquilo que a cristandade prega, e também não aquilo que encontramos no messianismo ou na religião judaica, que também é uma religião de tradições e não a palavra pura de Yahu. Bom, assim chegamos então ao final desta parte do estudo. Nós estaremos na semana seguinte agora, a próxima, falando a respeito de Isaías 7,14, que é algo que realmente deturpa muito a verdade. E esperamos que tenha uma semana de paz, esperamos que tenha uma semana de muito estudo da palavra, que a paz realmente de Yahushua HaMashiach esteja sobre ti e os teus, e que Yahvé o abençoe. Shalom. Gostaria de deixá-los com uma canção israelita que eu gosto muito, Então vocês escutassem essa canção. Está chegando a hora de irmos para o culto, no final do Shabá. E
eu vou colocar essa canção, vou filmar um pouquinho do nosso quintal, nosso jardim. E já digo desde já, tenha uma ótima semana. Shavuot Tov.